como foi, Thomas, trazer isso para o Brasil de forma que poucas pessoas conheciam, né? A Uhum. própria palavra. O capitalismo em si, ele tem uma divergência de ideias. Eu acho que é um conceito por si só que poucas pessoas sabem o que representa, apesar da gente viver no sistema É. capitalista, né? E é motivo de muita discussão. Quando você agrega uma palavra a ele, consciente, eu acho que faz toda a diferença essa Uhum. palavra, e vem de fora É. falando sobre isso, como é que foi trazer isso para o Brasil? Tem uma coisa muito interessante, né? Porque capitalismo traz muita aversão, Sim, né? A pessoa, capitalismo não, né? Eu acredito muito que o capitalismo é excelente, assim como o socialismo é excelente. O socialismo é péssimo e o capitalismo também é péssimo. Falar, como é que a mesma coisa pode ser excelente e péssima ao mesmo tempo? Porque se a gente olhar por partes, falar, o capitalismo é uma ferramenta de colaboração. As pessoas se juntam talentos para produzir riqueza. Infelizmente, a gente tem falhado muito na parte capitalismo para distribuir a riqueza, né? legal. E quando você olha o socialismo não surge em países pobres, surge em países ricos, que a riqueza já foi produzida, para questionar a distribuição de riqueza. Então, o socialismo tem uma intenção de distribuir melhor a riqueza, mas tem falhado muito na produção. Então, você olha os países que estão avançando nessa ideia mais socialista, é, você fala, a Europa é socialista, a Europa é capitalista, né? Você olha a Venezuela, o que aconteceu? Eles tinham muita riqueza e começaram a distribuir e falharam na produção. Então, o que a gente tem que perceber, e acho que tem um podcast muito interessante nos Estados Unidos, que são dois governadores de um estado norte-americano, um foi republicano e outro foi democrata. Hum, E o podcast deles, o título é Talvez Você Tenha Razão. que legal. Maybe You're Right. Né? Então, o que significa isso? A solução daqui para frente não é esquerda ou direita. Ninguém quer puxar para um lado ou para o outro mais. O povo está cansado, as pessoas estão cansadas de ir para um lado, depois vai para o outro, para o lado. A gente quer avançar. A gente só vai avançar quando a gente reconhecer que dos dois lados tem coisas boas e dos dois lados tem coisas que não são boas. Porque o socialismo, o marco da queda do socialismo foi a queda do Muro de Berlim. Sim, O capitalismo está caindo. Mas não tem outra coisa para substituir. Então tá ali segurando. Então, assim, o nome capitalismo consciente, para mim, é um nome temporário. Porque ainda não inventaram. A gente está no legal. meio de uma revolução. Então a gente fala de capitalismo criativo, capitalismo inclusivo, capitalismo consciente, economia circular, donut economy. Todos esses modelos estão trazendo uma nova perspectiva. Que a forma que a gente vinha até agora não serve mais. Então eu gosto de falar que essa conversa do qual é o sistema para frente, não sei. A gente está na revolução. Só depois da revolução que a gente dá o nome. Ninguém fala, vamos fazer a revolução do capitalismo socialista? Não, a gente está começando a transformação. Quando acaba, estudiosos vão lá e falam, pô, isso aqui foi isso. Semana da Arte Moderna de 1922. Sim, Ninguém falou, vamos fazer a Semana da Arte Moderna de sim, 1922? Depois que falar, aquilo foi um marco na parte cultural artística brasileira, tá certo? Então a gente está vivendo essa transformação com essas diversas ideias. E quando você olha essa transformação, eu gosto de falar que tem uma coisa muito interessante no mundo que as ideias são completas da nossa perspectiva, do nosso nível de consciência. sim. Quando eu aprendo um pouco mais, eu expando a consciência e eu percebo que, puxa, o que eu fazia ontem não serve mais hoje ou que vai ficar inadequado amanhã. Então, eu volto a ponto de falar, na década de 60, Milton Friedman falou uma coisa muito legal. O único propósito da empresa é gerar lucro para o acionista. Tem gente que fala que ele está errado. Eu falo, ele está incompleto. Porque se você, como empresa, não gera lucro, você é irresponsável social. Imagina a Patagônia pegou todas as suas Claro, ações e entregou para a fundação da Patagônia. Agora, se a Patagônia não gerar lucro, morre a fundação. Isso é uma relação sistêmica. Isso não é a exclusividade da Patagônia. O grupo Tata na Índia já fez isso há muito tempo. Tem um grupo na Colômbia que já doou 26% das ações para a fundação da empresa. Então, essas coisas estão acontecendo, mas a gente não está tendo muita atenção. A Patagônia chamou muita atenção, que é bom. Então, não gerar lucro é irresponsabilidade social. Você põe em risco o pagamento de salário,
pagamento de fornecedores, pagamento de imposto, filantropia, investimento em desenvolvimento, crescimento, inovação. Então, o que a gente tem que olhar aquilo lá e falar, olha, então se a gente pensar que está incompleto, como é que a gente constrói? Talvez que o único propósito da empresa é gerar lucro para a sociedade. Gerar resultado para a sociedade, gerar valor para a sociedade. Olha como a gente vai mudando as palavras, vai atualizando para a nossa realidade, para o nosso nível de consciência. E o que é valor para a sociedade? Lucro para o acionista, emprego para o trabalhador, oportunidade de desenvolvimento para o fornecedor, né? Atenção para a comunidade do entorno. Não, acho ótimo, porque você sai de uma visão dualista que muitas vezes afasta e abre o espaço para o diálogo que aproxima, né? Então, quando você traz que ele está incompleto, é, muito em virtude da própria frase, né, do Milton Friedman, me lembra muito de uma frase do Simon Sinek, que ele faz um paralelo de um carro com lucro e propósito, né? Um carro, para ele andar, ele precisa de combustível, né? Uma empresa, para ela crescer, ela precisa de lucro. Isso. Mas se você não souber para onde você vai, o combustível em si é inútil. É inútil. Né? O trajeto que o carro percorre é o propósito que aquela empresa escolheu seguir. E o que me remete muito a esses movimentos que têm surgido, né? E dentro desses movimentos, obviamente, você citou alguns aqui que, inclusive, sou particularmente fã. A Economia Donuts da Kate, para mim, tem uma filosofia fantástica de trazer um viés de prosperidade, não só de crescimento. Mas a gente tem o Sistema B, né? Isso aí. Que desde 2006, se não me engano, né? Tem uma filosofia de que as empresas precisam ser melhores empresas para o mundo. E não as melhores empresas do mundo. Então você muda, tá vendo? Uma palavrinha Isso. e começa a agregar valor para as partes que nos conectam. Muito dessa interdependência Isso. que a gente precisa compreender para construir esse novo modelo, que futuramente a gente vai ter um nome que consegue traduzir todos esses movimentos que emergem, principalmente nos últimos 10 anos.